Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos avançar no tempo, até o ano de 300 depois de Cristo. Esse período representa uma das fases mais contrastantes da história do Império Romano, começando no apogeu de sua extensão territorial, poder militar e prosperidade econômica, e terminando em uma crise profunda que quase provocou sua completa dissolução. Essa é a maior potência da Europa neste período, a única que realmente teve mudanças significativas, e é por isso que nós continuaremos a explorar sua história em detalhes. No início do século II, sob o imperador Trajano, o império alcançou sua máxima extensão territorial. Originário da Espanha e primeiro imperador nascido nas províncias, Trajano liderou campanhas militares brilhantes que resultaram na conquista definitiva da Dácia, após guerras entre 101 e 106, rica em ouro e prata, e na ocupação temporária de territórios na Mesopotâmia. Nesse momento, o Império Romano se estendia do Oceano Atlântico ao Mar Cáspio, abrangendo cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população estimada entre 70 e 100 milhões de habitantes. Trajano foi um administrador eficiente, responsável por grandes obras públicas, como o Fórum de Trajano, a Coluna de Trajano, que narra suas vitórias, e extensos aquedutos e estradas que facilitavam o comércio e o controle administrativo. Seu sucessor, Adriano, entre 117 e 138, mudou a orientação expansionista para uma política defensiva e de consolidação. Abandonou as conquistas mais distantes na Mesopotâmia por considerá-las difíceis de manter e concentrou-se em fortalecer as fronteiras. Na Britânia, ordenou a construção da famosa Muralha de Adriano, uma fortificação de aproximadamente 117 quilômetros que marcava o limite norte do império. Grande admirador da cultura grega, Adriano viajou intensamente por todas as províncias, promovendo a helenização e patrocinando construções grandiosas. Em Roma, reconstruiu o Panteão, dotando de uma cúpula revolucionária que permanece até hoje como uma das maiores realizações da engenharia romana. Os imperadores seguintes, Antonino Pio, entre 138 e 161, e Marco Aurélio, entre 161 e 180, prolongaram essa era de relativa paz e prosperidade conhecida como Pax Romana. Antonino Pio governou com tranquilidade, mantendo a estabilidade econômica e evitando grandes conflitos. Marco Aurélio, por sua vez, ficou conhecido como o imperador filósofo, autor das Meditações, uma obra fundamental do estoicismo. Apesar de seu desejo de paz, enfrentou guerras defensivas constantes contra povos germânicos, principalmente de marcomanos e quados, ao longo do Danúbio e contra os partos no Oriente. Seu reinado foi também marcado pela devastadora peste antonina, provavelmente uma epidemia de varíola trazida do Oriente, que causou milhões de mortes e enfraqueceu seriamente a população, a economia e as forças militares do Império. Esses governantes, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, são conhecidos como os 5 bons imperadores. O que os distinguiu foi o sistema de sucessão por adoção, escolhendo o mais capaz entre os senadores e administradores, em vez de depender exclusivamente da herança familiar, garantindo assim uma sequência de líderes competentes e dedicados ao bem público. O declínio começou com Cômodo, que governou entre 180 e 192. Ele era filho biológico de Marco Aurélio e o primeiro imperador nascido na Púrpura, durante o reinado do pai. Seu governo foi marcado por extravagâncias, corrupção, identificação megalomaníaca com Hércules e favoritismo a cortesãos. Cômodo foi assassinado em 192, desencadeando um período de guerras civis conhecido como o Ano dos 5 Imperadores, em 193. A estabilidade retornou temporariamente com Septímio Severo, entre 193 e 211, originário da África, Leptis Magna, que fundou a dinastia Severa. Severo profissionalizou ainda mais o exército, aumentando significativamente os salários dos soldados e permitindo que legionários se casassem, medidas que fortaleceram a lealdade militar, mas também aumentaram a dependência do imperador em relação às tropas. Seu filho Caracalla, entre 211 e 217, ficou famoso pela Constituição Antoniniana de 212, que concedeu cidadania romana a praticamente todos os habitantes livres do império. Esta medida tinha motivação principalmente fiscal, ampliar a base de contribuintes para impostos.
Caracalla foi assassinado por oficiais, e a dinastia Severa continuou com governantes instáveis até o assassinato de Severo Alexandre em 235. A partir desse momento, o império mergulhou na chamada crise do terceiro século, cerca de 50 anos de anarquia militar e colapso institucional. Entre 235 e 284, houve dezenas de imperadores, muitos deles generais proclamados pelas próprias legiões e derrubados poucos meses ou anos depois. Guerras civis tornaram-se constantes, drenando recursos e enfraquecendo as defesas. Invasões bárbaras intensificaram-se, alamanos e francos cruzaram o Reno, godos devastaram os Balcãs e saquearam Atenas, enquanto o Império Sassânida, mais agressivo que o antigo Império Parto, ameaçava o Oriente, chegando a capturar o imperador Valeriano em 260, uma humilhação sem precedentes. A economia entrou em colapso. Sucessivos imperadores desvalorizaram a moeda para pagar os soldados, provocando hiperinflação e retorno ao escambo em muitas regiões. Epidemias recorrentes, como a peste de Cipriano, entre 250 e 270, reduziram drasticamente a população. O império fragmentou-se temporariamente em três partes: o núcleo central, o Império Gálico Independente no Ocidente e o Reino de Palmira no Oriente, governado primeiro por Odenato e depois pela rainha Zenóbia, que chegou a conquistar o Egito e desafiar abertamente Roma. Somente imperadores enérgicos como Cláudio II Gótico, Aureliano e Probo conseguiram recuperar territórios e restaurar alguma unidade. Aureliano, em particular, reconquistou Palmira e o Império Gálico, recebendo o título de Restitutor Orbis, que seria restaurador do mundo. Apesar desses esforços, as fragilidades estruturais ficaram expostas: excesso de dependência do exército, fronteiras extensas demais, economia fragilizada e administração central enfraquecida. Assim, entre 100 e 300 d.C., o Império Romano viveu a transição de seu período de maior glória e estabilidade para uma era de sobrevivência precária, marcada por crises múltiplas e interligadas. Esse século e meio revelou tanto a extraordinária capacidade de organização e resiliência romana quanto as vulnerabilidades que exigiriam reformas radicais no final do século III para que o império pudesse continuar existindo no Baixo Império. Tudo o que vimos neste episódio vai impactar diretamente em todas as mudanças que veremos no continente europeu daqui para frente. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificações quando os próximos episódios forem lançados. Até a próxima!